bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira e nós vamos começar a semana escutando uma história. O nome dessa história é Faz Muito Tempo, da Ruth Rocha. Então, presta atenção e fica ligadinho nessa história. Foi em 1500, em Portugal, do outro lado do mar, havia um menino chamado Pedrinho. E havia o mar. Pedrinho amava o mar. Pedrinho queria ser marinheiro, tinha alma de aventureiro. Perguntava sempre ao seu pai: o que há do outro lado do mar? Ninguém sabe, meu filho, ninguém sabe. Naquele tempo, ninguém sabia o que havia do outro lado do mar. Um dia, o padrinho de Pedrinho chegou. O padrinho de Pedrinho era viajante. Chegou das Índias. Trouxe de suas viagens coisas que as pessoas nunca tinham visto. Roupas bordadas de lindas cores, doce de gostos diferentes e os temperos que mudavam o gosto da comida. E as histórias que ele contava de castelos, de marajás, de princesas, de tesouros. Pedrinho ouvia e não se cansava de ouvir. Até que o padrinho convidou. Ó, menino, tu queres ser marinheiro? Pedrinho arregalou os olhos. Não tens medo, ó Pedrinho? Pedrinho bem que tinha medo, mas respondeu: que nada, padrinho, homem não tem medo de nada. Pois se teu pai deixar, embarcamos na semana que vem. Para onde, padrinho? Para o outro lado do mar, Pedrinho. E o Pedrinho ficou entusiasmado com a ideia de ir com o padrinho. Quando chegaram ao porto, que beleza! Quantas caravelas de velas tão brancas! Pedrinho nunca tinha visto tantos navios juntos. Quantos navios, padrinhos? Para onde vão? Pois vão conosco, Pedrinho. Vão atravessar o mar. Pedrinho embarcou. No dia da partida houve grandes festas. Pedrinho viu do seu navio quando o rei Dom Manuel se despediu do chefe da expedição, Pedro Álvares Cabral. E esperaram chegar o vento, e quando o vento chegou, as velas se enfurnaram e os navios partiram. E a grande viagem começou. Pedrinho gostou logo do seu trabalho. Para Pedrinho era o mais bonito de todos, ficar lá em cima do mastro mais alto, numa cestinha, e avisando tudo que via. Aprendeu logo as palavras diferentes que os marujos usavam, e logo que via alguma coisa, gritava muito importante. Nau capitania bombordo! Baleias a este bordo! Depois de alguns dias, Pedrinho viu ao longe as Ilhas Canárias, mais tarde as Ilhas de Cabo Verde, e depois não se viu mais nenhuma terra. Somente céu e mar,
mar e céu e peixes, que pulavam fora da água como se voassem. E as baleias que passavam ao longe espirrando colunas de água. Pedrinho viu noites de lua, quando o mar parecia um espelho, e noites de tempestade, quando as ondas enormes pareciam querer engolir o navio, e dias de vento e dias de calmaria. Até que um dia, boiando sobre as águas, Pedrinho avistou alguma coisa. O que seria? Folhas? Galhos? Parecia. E de repente uma gaivota voando, seu vôo branco contra o céu. Pedrinho sabia o que isso queria dizer. Sinais de terra. Todos vieram olhar e houve grande alegria. E todos trabalharam com mais vontade. Sinais de terra, diziam os marinheiros. Até que no outro dia, Pedrinho avistou ao longe o que parecia um monte e gritou o aviso tão esperado: Terra à vista! E como era o dia da Páscoa, o monte recebeu o nome de Monte Pascoal. E no outro dia chegaram mais perto e viram a praia branca, a mata fechada. Deve ser uma ilha, diziam todos. Pedrinho lá do alto enxergava melhor. A praia está cheia de gente, disse o Pedrinho. Os navios procuraram o lugar abrigado e lançaram suas âncoras. E esse lugar se chamou Porto Seguro. E Pedrinho viu o que havia do outro lado do mar. Era uma terra de sol, terra de matas, terra de mar. Do outro lado do mar viviam pessoas. Homens, mulheres, meninos e meninas, todos muito morenos, enfeitados de penas, pintados de cores alegres, os índios. Viviam pássaros de todas as cores, cobras de todos os tamanhos e feras de todas as bravezas. Do outro lado do mar viviam meninos índios que pensavam: o que é que existe do outro lado do mar? Pedrinho conheceu os meninos e ficaram logo amigos, mas uns não entendiam o que os outros diziam. Pedrinho dizia: menino. O menino índio respondia: curumim. Pedrinho dizia: menino moreno. Eu respondia: curumim-tinga. E o índiozinho queria dizer: menino branco. Pedrinho levou uma galinha para os índios verem. Os meninos deram a Pedrinho uma ave engraçada que dizia arara, arara, e era verde e amarela. Pedrinho disse: vou chamar este pássaro de 22 de abril, porque foi o dia em que nós chegamos. A terra ficou se chamando Ilha de Vera Cruz,
porque todo mundo pensava que era uma ilha. Depois, os portugueses levantaram na praia uma grande cruz e rezaram uma missa. Os índios não sabiam o que era missa, mas acharam bonito e faziam todos os movimentos e gestos dos portugueses. E depois as caravelas tiveram que partir para as Índias, mas uma voltou para Portugal para contar ao rei Dom Manuel, o venturoso, as aventuras que tinham vivido. As histórias da linda terra descoberta por Pedro Álvares Cabral. E Pedrinho, do alto do mastro, dava adeus aos seus amigos índios. Levava como lembrança a arara e pensava: quando eu crescer, eu vou voltar para ficar morando aqui. E foi o que aconteceu. Um dia, Pedrinho voltou para a terra descoberta. E a terra era a mesma, mas seu nome tinha mudado. O novo nome era Brasil. E foi no Brasil que Pedrinho viveu feliz por muitos e muitos anos. E fim! Gostaram aí da história? Perceberam que essa história conta um pouquinho sobre a chegada dos portugueses ao Brasil? Essa história era para a gente ter escutado lá em abril. Mas como a gente ainda não tinha a apostila, a prof decidiu não contar para vocês. Mas agora nós vamos recuperar essas atividades, ok? Então vocês vão pegar a apostila e vão fazer um desenho da parte da história que vocês mais tenham gostado, lá na página 23, tá certo? Então agora faz um desenho bem bonito de alguma parte dessa história que vocês acabaram de escutar e manda ali para a prof. Depois tem mais algumas atividades para fazer, para lembrar um pouquinho sobre as vogais, as letras do alfabeto e uma atividade de matemática. Beijo para vocês!